Esperamos que você tenha aproveitado as receitas da Márcia Unfer e que tenha também curtido a conversa sobre veganismo e vegetarianismo. É muito importante a gente saber essa diferença nos dias de hoje. Bem, nós estamos começando aqui agora a nossa sala de visitas com afeto. Essa sala de visita de hoje traz aqui comigo o professor José Renato Setti, o físico da Universidade Federal Flávio De Paoli. Boa tarde, bem-vindos. O tema da sala de visitas de hoje é o que significa somos todos um? É um mero conceito de religiosidade, de amor ao próximo, ou a física quântica já traz informações mais precisas e mais úteis que nós podemos aplicar ao nosso dia a dia? Todo esse conhecimento vai estar aqui conosco, esperamos que você aproveite de coração. José Renato Setti é estudioso da ciência quântica, que trata das partículas elementares e suas interações fundamentais, estudioso do Tao, do Zen e Tantra, da biologia celular, a epigenética. Um dia ele vai falar para a gente sobre isso, especialmente. E também fala sobre a ciência da complexidade. Vou apresentar também para vocês Flávio De Paoli. O Flávio, tudo bom? É graduado em Física pela URSS, dedica-se ao estudo do budismo tibetano e seus paralelos com a ciência sob orientação do Lama Padma Santen. É estudioso dos trabalhos de Sua Santidade o Dalai Lama e Alan Wallace sobre esse tema da física quântica. Faz parte do Centro de Tecnologia Acadêmica da URSS, trabalhando no desenvolvimento de sensores biofísicos usados em pesquisas sobre a meditação e yoga aplicadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Além disso, uma coisa muito importante, esses convidados especiais que a gente tem aqui hoje, um deles que está aqui conosco, o Flávio, vai estar no dia 25 de abril, sábado à tarde, num seminário que nós vamos realizar sobre física quântica aqui em Porto Alegre. Em seguida eu vou passar todos esses dados para vocês. Nós vamos ter lá também presente Dr. Cunio Inamoto, professor Moacir de Araújo Lima, doutora Lídia Sabadini. Os temas sobre física quântica estão bombando e a gente não pode perder essa onda. Professor José Renato, em função de todo o seu estudo e das perguntas que eu havia lhe feito sobre Somos Todos Um, que colaboração o senhor pode nos trazer aqui hoje? Assim como somos todos um, cada um tem o seu caminho, e a minha pergunta sempre era como compreender e responder as questões mais centrais da nossa existência. E estudei muitos cursos e nenhum deles respondia essas coisas mais fundamentais sobre quem eu sou e para onde eu gostaria de ir, essas coisas todas. Até que eu decidi, bom, daqui para frente eu vou ser o meu caminho em termos de estudos. E eu comecei a estudar a partir de questões que eu mesmo me colocava. E a primeira que eu me coloquei foi esta. Bem, o que tem do outro lado da matéria? Essa foi a pergunta. O que tem do outro lado da matéria? E essa pergunta me levou a pegar uma série de ângulos de estudos, desde a ciência quântica. Eu não sou físico quântico, apenas estudei as questões laboratoriais que tratam da matéria e da energia, e eu queria entender como é que, de repente, aqui é matéria e de repente é energia. Como é que é isso? Como é que essas coisas funcionam? E aí então, também estudando Tao, Zen, Tantra, e vinculando essas coisas com a própria ciência quântica, eu percebia que tudo estava conectado, tudo estava ligado. Era uma questão apenas de saber como isto funciona. Considerando esses estudos, então, isso começou a responder aquilo que para a minha vida eu buscava. Hoje eu posso dizer, estou totalmente tranquilo, porque eu consegui buscar até agora tudo o que eu queria. Flávio, fala pra gente como é que surgiu esse seu interesse pelo tema ciência e espiritualidade. Uma coisa que eu me lembro assim desde muito jovem é uma ansiedade assim, em relação à existência, assim, sempre com uma certa desconfiança. O que a gente está fazendo aqui? Isso sempre me acompanhou. Mas para contar assim de forma mais pontual,
em determinado momento eu tive uma experiência que me marcou muito com a música, tocando violoncelo. Estava um bom tempo ensaiando de forma livre, assim, sem muita preocupação, sem muito... Mas eu estava cansado, eu estava exausto, já tinha algumas horas naquela atividade. De repente, o arco desaparece, o violoncelo desaparece, eu desapareço e só existia o som. Eu conseguia sentir uma certa intencionalidade e eu não consigo descrever muito bem a sensação, mas foi algo muito forte daquilo. De repente eu pensei, o que está acontecendo? Voltou o violoncelo, voltou o arco, voltou a sensação de separatividade. Aí eu comecei a desconfiar. Uma sensação de somos um, tu viu isso? Enquanto eu vivia a experiência assim. Com som. Depois, voltando, a sensação de o violoncelo tá ali, eu tô aqui. O som tá lá, eu tô aqui. Mas eu já não estava mais acreditando que essa é a única forma de existir. Então aqui brotou um combustível para seguir buscando. Quando chegou na parte da mecânica quântica é onde eu estava mais empolgado, porque tinha esse apelo de essa proximidade com o pensamento místico oriental, até que o professor citou, com o Frijo Capra, já tinha lido alguma coisa tal. Agora é que eu vou descobrir. Exatamente. Agora aqui as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Então eu me lembro que o professor estava apresentando o clássico exemplo da fenda dupla, que aparece aquela dualidade onda-partícula. Sim. Vocês já devem ter escutado falar, onde uma mesma coisa se comporta com propriedades altamente antagônicas. Não tem como a gente assimilar esse paradoxo. Mas o professor passou rápido. Falou, então o elétron pode se comportar como onda, ora como partícula, e a gente segue. E eu, opa, volta um pouquinho. Como é que uma mesma coisa pode apresentar características tão diversas que não são compatíveis? Daí ele me dá aquela resposta que a gente estava comentando antes. A física quântica a gente não entende, a gente se acostuma com ela. Vocês viram como tem assunto aqui, São dois estudiosos. Então não perca, no próximo bloco nós vamos tentar entrar mais a fundo na questão Somos Todos Um. E também tem muita coisa boa. Fique com a gente, já voltamos. Voltamos aqui para a nossa sala de visitas com afeto, onde o tema hoje é Somos Todos Um. Para tratar desse tema, nós recebemos dois convidados, o professor José Renato e Flávio De Paoli, estudante de Física da URGS, seguidor do Lama Padmansanten. Flávio, vamos retomar o assunto da onde paramos, ok? Bom, então eu estava contando esse caso na sala de aula, que o professor fala que quântica a gente não entende, se acostuma com ela. Nesse momento eu percebi que eu não responderia nessa escola às questões existenciais que eu trazia. Foi quando eu encontrei o budismo. Desse dia eu fui morar numa comunidade, fiquei anos só me dedicando aos ensinamentos sob a orientação do Lama Santen e praticando a meditação. Bacana. E lá mudou tudo. Lá eu tive experiências que abriram a minha cabeça nesse sentido, assim. Que o Lama é físico. E o Lama é físico, justamente. Além das orientações do budismo, ele ainda me dava instruções
de que partes da ciência eu deveria focar, e isso seria útil nesse sentido, de até responder essas questões. Somos todos um? Nesse sentido, o que você pode falar para o nosso público e que dicas, né? Como é que funciona essa questão de eu estar relacionado com outras pessoas em outras partes do mundo? Como é isso? Não é puramente espiritual, né? Sim. O que eu achei muito útil nesse grande estudo é primeiro identificar enganos, alguns enganos, né? Por exemplo, a própria sensação da separatividade, né? Onde que ela se manifesta, né? E na ciência, estudando a história da ciência, eu comecei a identificar alguns pontos onde isso se manifesta. Digamos que eu queira descobrir o som desse banco, o som não surge, eu gero um equipamento experimental, que no caso vai ser a minha mão, que me permite acessar o som do banco. Então esse é o som do banco. Vamos supor que agora eu queira descobrir o som dessa mão. Então, objeto mão, equipamento experimental observador, minha mão, e eu pergunto para vocês, qual é o som dessa mão? Né? Então, aqui é um exemplo para mostrar um pouquinho... Onde é que começa um? Onde é que começa um e termina outro. Essa é um pouco a ideia. Então, aqui a gente vê que não dá para separar. Né? No caso da física clássica, pela diferença de energias entre o equipamento experimental e o objeto, esse efeito não se manifesta muito. Mas na mecânica quântica isso começa a ficar claro, essa questão da inseparatividade. Então, só para complementar, num primeiro momento, a quântica traz essa questão de uma ilusão de separação entre o objeto e a forma como eu observo ele. E num segundo passo, a gente começa a pensar que tem alguém que escolhe a montagem experimental para fazer a pergunta. Aqui a mente do cientista começa a entrar na equação. Quem escolheu olhar o objeto dessa forma ou dessa forma? Então, o observador é extremamente Aí começa importante. a entrar a questão do observador e das estruturas mentais. Nós estamos vindo da Era de Peixes. A Era de Peixes falava da separação. Né? Eu aqui e o espiritual fora de mim. A Era de Aquário já vem trazendo há alguns anos essa mudança de terminar com essa ilusão da separação, de que nós estamos conectados a uma essência maior, que nós somos essa essência maior. Então, por favor, fale um pouco sobre isso e também sobre essa questão somos todos um. Talvez esta é uma das questões fundamentais. Por quê? Porque traz exatamente a ideia de jogo. Nós estamos aqui jogando. Quais são as regras? Separação. Aqui, Maravilha, o mundo professor. todo é separado. Separado as coisas, os objetos. Nós vivemos a separação. E quando a gente ultrapassa o mundo separatista, nós entramos no mundo da unidade, onde tudo é um. Mas quem faz uma coisa e quem faz outra? Eu. A minha consciência. Assim Nossa. como eu posso ter consciência de que as coisas estão separadas e experimentá-las separadas, eu posso ter consciência de que todas as coisas são uma coisa só. Tudo é um. A partir de quê? Exatamente da minha consciência, quando ela abandona o mundo material e entra no mundo quântico das energias. Os orientais chamam de iluminado, essas coisas todas. Um sujeito iluminado é um sujeito que vê tudo como unidade. Então, o que muda não é o mundo, é a gente que muda. É a gente. É a gente que muda. A gente que muda totalmente. Essa é a grande sacada. Essa é a grande Cada um sacada. pode ser exatamente isso aí. Volta à ideia fundamental de jogar. É um jogo. Tudo é separado, sim, e faz parte do jogo. Deus também é assim. Se fosse para dizer alguma coisa agora, nós somos Deus praticando a si mesmo. Tudo que nós somos é Deus curtindo totalmente tudo. O ódio, a inveja, o amor, a compaixão, tudo. Evoluindo com tudo. Evoluindo com tudo. Tudo faz parte. No sonho, uma consciência surge numa realidade, né, onde tudo diz respeito a ela. E é parecido com essa situação aqui, onde parece que eu estou aqui e as coisas estão lá, separadas. Né? Essa separação parece que está acontecendo. Mas no sonho a gente sabe que não está acontecendo. Tudo diz respeito a uma própria consciência. Mas então essa ilusão se aparece. Ela surge ali também. Então isso fica uma pista do estado de sonho para o estado de vigília. Será que isso não está acontecendo aqui também? Uma vez que a minha consciência experiencia a separação num estado particular, que a gente sabe que não existe, a separação no estado de sonho é ilusória, será que não pode estar acontecendo aqui também? Então, Já um me exemplo perguntei isso várias vezes, né? Um combustível de caminho. Né? Principalmente com sonhos tão reais que a gente tem, né?
Professor José Renato, o senhor trouxe aqui para nós o livro Pílulas para a Alma, que foi escrito com a intenção de levar mensagens de apoio para as pessoas, no sentido de que estão buscando a cura para o corpo, mas que a doença primeiramente nasce na alma ou no espírito, correto? Correto. Diante da dificuldade desse mundo acelerado, ninguém tem tempo para quase nada. Pensei, puxa, vou ter que me esforçar e tentar escrever em cada página uma pílula, para que a pessoa leia e tenha pelo menos um pequeno choque. Porque, aliás, eu costumo dizer, tome uma pílula, já sente um desconforto. Tome 2, já não sabe mais onde está. E toma 3, a pergunta é, onde é o banheiro? Por quê? Porque a ideia é realmente fazer com que essas pílulas desconstruam esse mundo que até agora nós vemos como sendo tudo que existe. Esse mundo não é tudo que existe, esse mundo que nós experimentamos. Ele não é nada do que existe. O que existe é aquilo que nós podemos criar. Se nós temos capacidade criativa infinita, nós podemos criar infinitamente tudo. Por que ficar assim? Essa é a ideia do livro das pílulas para desconstruir esse mundo que está aí, desde criança, pai, mãe, religião e tudo o que quiser, até o convite para a pessoa mesma se recriar permanentemente. Que tal você que está aí em casa pensar em recriar o seu mundo? É possível. O Flávio vai falar um pouquinho para nós sobre a questão da respiração. Uma das possibilidades de nós acessarmos níveis de consciência a respeito dessa questão que nós estamos falando aqui, de que isso não é real exatamente assim como a gente vê, é através da respiração, através da meditação. É sobre isso, então, a gente estava falando das visões que a gente pode ter de mundo e criações, né? Uma coisa que eu noto é que como se a gente vestisse um observador separativo para olhar as coisas. E o corpo não está fora disso. Entende? Porque quando a gente para um pouquinho, a gente começa a ver como a gente está desconectado do próprio corpo. Dói aqui, dói ali, e preocupações, e a gente está no futuro e está no passado. Então, uma forma é a gente transformar esse olhar e também direcionar ele para o corpo. A respiração é uma primeira aproximação, né? Às vezes a gente passa horas sem nem lembrar que respira, né? A gente vai retomando a unidade do corpo. Então, como a gente tem pretensão de responder as perguntas, somos um, se a gente não vê nem a unidade do corpo? Então, a respiração é uma ferramenta poderosa, uma introdução incrível até para o caminho de descobrir o mundo interno, né? O caminho da meditação, o caminho de integrar mente, respiração e corpo. Essa experiência é definitiva. Quando alguém experimenta que não existe passado, não existe futuro, tudo é agora, significa o quê? Que a consciência dele se amplia infinitamente. E aí, então, ele faz a experiência definitiva. Pode chamar de céu ou o que quiser. É o estado de iluminação. E ele é infinitamente criativo de tudo, de tudo, de tudo. Claro, não precisa ir para as montanhas. De preferência não, né? A meditação, ela é num cotidiano forjado, amoroso, contraditório, antagônico. É aí que a criatividade precisa acontecer. É isso que a gente gostaria de passar para você. É lindo ir para a montanha, é gostoso levar a família, os amigos, fazer um retiro. Mas é importante que a gente comece com pequenas ações diárias, durante a nossa semana, no nosso trabalho, no conforto do nosso lar, porque ficar só esperando um momento oportuno pode retardar o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa criatividade e a nossa condição de ser mais saudável no sentido de transformar o nosso mundo, o mundo das pessoas com quem a gente ama e convive, num mundo bem melhor. Certo? Eu agradeço a presença dos dois. Sobre esse tema da física quântica, nós temos no dia 25 o evento Universo Quântico, que ocorrerá aqui em Porto Alegre. Para maiores informações, acesse www.redeaquarius.com. Lá você vai ver os outros palestrantes que são maravilhosos. Vamos estar numa tarde incrível lá, com muita informação. E hoje nós vamos agradecer aqui a presença dos nossos amigos Flávio De Paoli e do professor José Renato. Esperamos você lá. Eu gostaria também de falar que as belezas que vocês estão vendo nesse cenário foram gentilmente oferecidos pela Taiarte, que fica na Independência 1004. Uma loja com bastante tradição e com muitas opções de decoração. Obrigada, Jorge. Um abraço a você.
E que você fique com a gente, nos vemos no próximo bloco. No próximo bloco, aliás, tem a agenda de eventos imperdível. Até breve!